English subtitles available. No programa de hoje vamos falar sobre a 8ª etapa do iRacing World Championship Grand Prix Series, que foi disputado no circuito da Virgínia. Também falaremos da etapa do Mundial de NASCAR do iRacing, que foi disputada no circuito de Pocono. No segmento de entrevistas, o convidado é Mogar Filho. Nas ligas, conversaremos com Rafael Sank, da Liga iRacing Brasil. Começamos o programa de hoje falando do Mundial de Fórmula 1 do iRacing.com. A 8ª etapa do iRacing World Championship Grand Prix Series foi disputada no circuito da Virgínia no dia 8 de junho. 58 voltas programadas para os 5.263 metros do circuito da Virgínia. Uma pista complicada e controversa para a maioria dos pilotos. Uma largada tranquila no pelotão da frente, com a surpresa de Greger Hutto largando bem e mantendo a posição. Fulvio Barosini, que conseguiu uma ótima classificação, conseguiu se manter na 3ª posição. O pelotão do fundo não teve a mesma sorte e muitos pilotos abandonaram antes mesmo da primeira curva. A estratégia que dominou a prova foi a de 2 paradas, e os pilotos que optaram por uma parada se deram mal. Mogar Filho, que estava na estratégia de uma parada, acabou perdendo muitas posições no início da prova e, pelas características da pista não ajudarem na hora da ultrapassagem, acabou como muitos outros pilotos se envolvendo em acidente. Apesar da pista não ajudar nas ultrapassagens, o que se viu foi um festival de trocas de posições em todo o grid. Grande parte dessas disputas não terminou bem e o principal ponto de quebras e abandonos foi na curva da árvore, que fez nada menos que 17 vítimas durante toda a corrida. Os ponteiros Hugo Luiz e Greger Hutto estavam fazendo uma corrida à parte. A cada volta era a vez de um deles baixar o tempo e fazer a melhor volta da prova, abrindo uma margem gigantesca para o 3º lugar, Atsi Kerkov, que ganhou a posição de Fulvio Barosini na volta 7 da prova. Antes mesmo da primeira parada, os ponteiros já tinham mais de 11 segundos de vantagem para o 3º colocado. Fulvio Barosini, que largou na 3ª posição, ao final do primeiro stint sofria com o ritmo e brigava para manter a 6ª posição com Enzo Bonito, que fazia um belo início de prova. Os pilotos começaram as paradas no pit na volta 25. Hugo Luiz e Greger Hutto mantiveram suas posições e sua grande liderança em relação ao 3º colocado Atsi Kerkov. O segundo pit stop foi decisivo para os líderes, quando Hutto colocou 1 quilo a menos do que Hugo Luiz e garantiu a 1ª posição na saída do box. Jake Stergios e Fulvio Barosini travaram uma ótima briga pela 4ª posição nas voltas finais, com Fulvio Barosini terminando na 4ª e garantindo uma ótima prova. Jake Stergios, que vem fazendo um campeonato excelente, fechou os 5 primeiros. Greger Hutto ficou sem combustível alguns metros depois da linha de chegada, mostrando que sua estratégia funcionou no limite. Dos 35 carros que largaram para esta etapa, menos da metade se manteve na pista até o final e apenas 7 carros permaneceram na mesma volta. Depois de 8 etapas, o top 5 do campeonato ficou assim. Agora é a hora de falarmos de NASCAR. E assim como na temporada real, a temporada virtual não é menos emocionante.
A corrida disputada no circuito de Pocono teve 100 voltas que foram disputadas na noite de terça, 11 de junho. 43 carros alinharam para a 8ª etapa do Mundial de NASCAR do iRacing.com. Início conturbado de corrida. Carson McClellan largou na pole para um stint de apenas 6 voltas em bandeira verde, quando Matt Bussa levou um toque na curva 2, rodou, mas conseguiu manter seu carro na pista sem prejuízos. Momento chave para a corrida, quando o carro 2 de Ray Alfalla trocou apenas 2 pneus para ganhar posições no grid, ficando apenas atrás do pole sitter Carson McClellan, que não fez a parada nos pits. Estratégia essa que iria valer a pena mais à frente na prova. Daí pra frente, o que se viu foi um festival de bandeiras amarelas. Sendo uma delas o Big One mais absurdo já visto em Pocono. Mais de 15 carros envolvidos em um acidente na relargada. Somente depois da volta 35 é que foi possível um stint em bandeira verde. Muitas disputas em todos os pelotões garantiam um show no final da prova. Nick Ottinger, Tyler Hudson e Ray Alfalla começavam a escalar o pelotão na volta 41. Na volta 57, Nick Ottinger já colocava a pressão em Joey Brown pela 3ª posição, mostrando que seu carro estava muito rápido no long run. A partir daí, o carro 2 de Ray Alfalla e o 05 de Nick Ottinger começaram uma disputa acirrada pela 2ª posição. Na volta 67, começaram os pit stops em bandeira verde. O primeiro piloto a parar nos pits foi o líder Robert Hall. Joey Brown conseguiu uma parada melhor e saiu à frente de Robert Hall. Uma volta depois, foi a vez de Ray Alfalla fazer sua parada, deixando a pista livre para o carro 05 de Nick Ottinger. Ray Alfalla acabou perdendo posições para Joey Brown e Robert Hall na parada. Na volta 70, foi a vez de Nick Ottinger fazer a sua parada, assim como grande parte restante do grid. Ottinger, assim como Alfalla, perdeu várias posições no pit, caindo para 4º, com mais de 1,5 segundos para o terceiro. No mesmo momento em que Ottinger voltava dos pits, Ray Alfalla conseguiu, numa ultrapassagem excepcional, retomar a liderança da prova. Mesmo saindo atrás, Nick Ottinger usou bem os pneus mais novos que tinha em relação aos líderes para retomar as posições. 5 voltas depois, o piloto do carro 5 já era o 3º colocado e já ia para cima de Robert Hall pela 2ª posição da prova. Joey Brown fazia uma ótima corrida e na volta 79 ganhava a 3ª posição de Robert Hall. Na volta 82, Nick Ottinger começava sua investida pela 1ª posição da prova. Ray Alfalla e Nick Ottinger abriram mais de 5 segundos de diferença para o 3º colocado. Depois de muita disputa, na volta 86, Ottinger faz a ultrapassagem em cima de Alfalla para retomar a liderança da prova. Ray Alfalla ainda tentou retomar a posição, mas sem sucesso. Nas voltas finais, muitas disputas pelas posições intermediárias aconteciam, com trocas constantes de posições. Faltando 10 voltas para o final, o então líder da prova acabou pegando um muro na saída da curva 3 e possibilitando o piloto do carro 2 fazer aquela que seria a ultrapassagem definitiva pela liderança da prova. Mesmo sob intensa pressão, Ray Alfalla consegue manter a posição até uma bandeira amarela no final da prova selar as posições. A máxima da NASCAR mais uma vez apareceu e na relargada para 3 voltas finais, logo na curva 1, a 8ª bandeira amarela da corrida foi acionada, fazendo com que a mesma terminasse com bandeira amarela. E com isso, Ray Alfalla garantiu a sua primeira vitória da temporada. O top 5 do campeonato após 8 etapas ficou assim.
Conosco então Mogar Filho, o brasileiro que está disputando aí pela primeira vez, pelo primeiro ano, o campeonato mundial de Fórmula 1 do iRacing, né? O iRacing World Championship Grand Prix Series. Boa noite então, Mogar, obrigado por estar aqui conosco fazendo essa entrevista. Boa noite, Guto, boa noite pessoal que está assistindo. Legal, Mogar, vamos começar a entrevista então, tentando saber o básico. Qual é o equipamento que tu usa para correr no simulador? Bom, Guto, eu não tenho nada de muito especial, né, de equipamento. Eu vou mostrar aqui com a câmera o que eu tenho, né, aqui em casa. Eu tenho um G27, um cockpit da Playseat, um único monitor, e o meu computador também não é um computador top de linha, né, mas é o suficiente para rodar o iRacing com uma performance boa. Então, não é nada de especial em relação a que uma série de outros pilotos do iRacing tem. Não tem 3 telas, não tem button box, não tem nada? Não tenho isso. E apesar de que ajuda na imersão, em termos de performance eu creio que não há tanto ganho assim. E também eu não tenho nenhuma modificação no meu volante. Tem alguns pilotos usando cabos especiais, etc e tal. O meu é original. Então é tudo padrão, original, como qualquer piloto começaria no básico. O G27 normal, original, padrão, numa tela normal, um computador que não é top de linha, mas que roda bem, ou seja, tudo padrão, pedais padrão também, tudo padrão. Exato, como você consegue comprar na loja. Legal. Me diz uma coisa, Mogar, quando é que tu começou na simulação? Quando é que tu foi apresentado aos simuladores e tu começou a pegar gosto, a gostar efetivamente dos simuladores? Na verdade, eu sempre gostei de jogo de corrida, desde o tempo do Enduro no Atari. Só que simulador mesmo, doméstico, começou a aparecer por volta de 2003. O primeiro que eu brinquei do gênero foi o Live for Speed, que o pessoal das antigas conhece bem. E ali eu segui no Live for Speed por um bom tempo, depois ele ficou um tanto ultrapassado, conheci o iRacing, migrei para iRacing. Experimentei outros simuladores também, só que esses dois são os que me chamaram mais atenção. Entendi. E desde quando tu tá no iRacing? O iRacing eu assinei em 2010, então eu tô com mais ou menos 3 anos de iRacing. Me diz uma coisa, Mogar, e quanto tempo, agora que tu tá na Pro Series, no WCS, já passou pela Pro Series ano passado, quanto tempo tu dispensa para treinos, ou mesmo para diversão, ou para preparação para uma corrida? Quanto tempo tu fica durante a tua semana, durante o teu dia, enfim, durante o teu mês, no simulador? Bom, em média, por prova, eu invisto entre 6 e 7 horas de treino, isso no WCS. Como o WCS exige uma dedicação, acabou tornando praticamente minha única atividade, tirando as corridas da iRacing Brasil, que eu participei. Então, basicamente, a minha principal atividade no iRacing é treino e corrida do WCS. E aquela história, a gente tem uma vida também pessoal, profissional para tocar, então é difícil você se dedicar a outros simuladores e outras competições nesse nível. Entendi. Já que a gente está falando do WCS, dessa dedicação, tu tá na tua primeira temporada, na temporada de estreia no WCS, né? Já passou pelo campeonato da Pro Series, que também demanda um montante de dedicação. Quando é que começou toda essa preparação? Quando é que tu disse, bom, agora eu vou começar a treinar para chegar na Pro Series, para depois chegar no WCS? Quando é que tu efetivamente pensou, bom, o que eu quero agora é chegar no nível máximo, no mais alto possível dentro do iRacing? Bom, Guto, eu conheço o Hugo Luiz de outros carnavais, né? O Hugo Luiz, que já foi campeão no iRacing, e no início de 2012 teve uma corrida da iRacing Brasil, teve um campeonato da iRacing Brasil no Fórmula 1, que era um carro que até então eu não guiava, e o Hugo ia participar e ele ia fornecer os setups. Então aquilo me incentivou a
a participar para aprender o carro e acabei tomando gosto para tentar uma competição maior. O Hugo me incentivou muito a tentar, né, o WCS, que na época era chamado de DWC, e conforme eu fiz, né, o campeonato da iRacing Brasil, onde eu fiquei em segundo lugar, só atrás do Hugo. Depois eu disputei carteira A, onde acabei sendo segundo lugar, e aí eu peguei a carteira Pro e foi a sequência, né? Então, mas basicamente quem me incentivou, o Hugo me incentivou muito, né? Ele colocou aquela coisa, né, que todo competidor quer buscar a sua performance, né? E quando tem alguém estimulando, você acaba indo um pouco além. Tá certo. E me diz uma coisa, falando ainda dessa coisa do carro que não guiava, do carro que guiava, qual é o teu carro preferido dentro do iRace? De todos os carros que ele disponibiliza, tanto de road quanto de oval, qual é o teu carro preferido? Olha, eu gosto bastante do Spec Racer Ford. Eu acho que ele é um carro, ele é divertido de guiar, muito técnico. Então, assim, é o carro que eu comecei a guiar com mais frequência no iRacing quando eu assinei o serviço, e continuo gostando muito dele. Mas assim, é difícil falar o carro que eu mais gosto. O Spec Racer Ford está entre eles, e eu aprendi a gostar do Fórmula 1. Pô, acabou gostando pela quantidade de treinos e de tempo que passa em cima dele. Mais ou menos. Tá certo. Pra ti, Mogar, piloto que usa o serviço desde 2010, qual é o grande diferencial que o iRacing tem em comparação com os outros simuladores? Bom, acho que o grande diferencial do iRacing é o fato de que ele tem um sistema de corridas que você não precisa bater muita cabeça para entrar num grid equilibrado com o teu nível, né? Então, em uma série de outros simuladores, você tem que entrar em vários servidores, procurar outros pilotos, você gasta um tempo até conseguir uma boa corrida. E no iRacing você tem a facilidade de que você sabe que em tal dia, tal horário, você vai ter uma corrida com um grid equivalente quanto à performance. Isso, para quem não tem tanto tempo para dedicar, né, ao simulador, acaba sendo muito vantajoso. Porque realmente você se programa para naquele horário ter o tempinho livre e você vai se divertir. Não vai ser aquela coisa de corrida que o pessoal reinicia ou que bate na primeira curva. As pessoas se respeitam muito dentro do iRacing. Eu acho que esse é o grande diferencial dele para os outros do mercado. Tem até outros simuladores que dizem ter uma física um pouco melhor e tal, mas essa garantia de boa corrida que o iRacing tem é o que me atrai no serviço. Tá certo. E agora, mudando um pouquinho o foco mais na questão de campeonatos diferentes, vamos dizer assim, já que tu falou que começou com o Spec Racer, aí teve esse campeonato da Liga iRacing Brasil. Eu participei junto contigo de um campeonato de oval, tá? Eu sei que tu andou correndo oval, teve que fazer corridas oficiais e tal, para subir carteira, aquela coisa toda. Tá nascendo um novo desejo aí, de repente, que nem o Jake Sturgis fez, de correr os 2 campeonatos mundiais. O oval é uma coisa que vale a pena treinar para chegar também nas corridas de nível, como é o nível do Fórmula 1? Olha, Guto, por uma questão de tempo, né, eu não tenho essa pretensão de correr o Mundial de Oval também. Oval, assim, era um tipo de corrida que eu desconhecia até aquela brincadeira, né, que eu entrei no campeonato e acabei conhecendo um pouco desse mundo que é um pouco diferente das corridas de circuito misto, né. Mas assim, eu gostei, me passou uma impressão muito diferente. Para quem não conhece, geralmente fica aquela impressão, oval é sorte, mas assim como no jogo de pôquer, né, é sempre os mesmos que ganham, então não pode ser só sorte, né. É uma corrida que tem, eu acho que é possível quem anda bem em circuito misto andar bem em oval.
mas tem que aprender a questão da estratégia, ganhar essa experiência. Como eu disse, né, por questão de tempo, né, tempo livre, eu não tenho essa pretensão, mas para diversão, uma vez ou outra, eu gostei da brincadeira. Vou agradecer então a presença, Mogar Filho, um dos brasileiros que está disputando o Campeonato Mundial de Fórmula 1. Mogar, obrigado por ter participado aqui conosco. A gente te espera mais vezes agora num futuro próximo para conversar com a gente aí nos próximos programas. Valeu, Guto, e fica aí um abraço para você, para o pessoal que acompanha a iRacing Brasil e está acompanhando essa entrevista. Começando o bloco das ligas, o entrevistado de hoje é o criador e administrador da Liga iRacing Brasil, Rafael Sank. Boa noite, Rafael. Eu já vou começar lançando direto as perguntas. De onde surgiu a ideia de criar uma liga? Boa noite, Guto. Bom, antes de tudo, obrigado pelo convite, por participar do programa. O iRacing Brasil surgiu de um sonho antigo meu de criar uma liga onde o pessoal onde nós pudéssemos oferecer o que existe de melhor, tanto em matéria de simulação quanto em premiação. O iRacing Brasil surgiu no final de 2011, quando o então administrador da Liga VR, William Maggi, passou para mim o domínio do iRacing Brasil, e a partir daí eu pude dar início a esse projeto. Legal. E por que uma liga no iRacing? O iRacing é o maior serviço de simulação virtual do mundo. Hoje nada se compara ao iRacing, ao que o iRacing oferece para os seus usuários. Obviamente existe um custo maior por isso, né, do que comprar um jogo de prateleira, como a gente chama os títulos que não possuem um serviço embutido, né, no pacote. Mas somente no iRacing o usuário tem a chance de guiar uma versão fiel dos carros, nos mínimos detalhes, grandes pistas do mundo inteiro. É um serviço diferenciado, como eu disse antes, não existe igual no mundo, e por isso o iRacing é hoje o que há de melhor, e se é o que há de melhor, é o que a gente vai utilizar. Entendi. E como é que funciona a liga? Como é que funciona a Liga iRacing Brasil? Quais são os dias de prova? Que categorias ela dispõe para cada piloto? Como é que funciona? Dá um geralzão pra gente e conta pra gente como é que funciona a Liga iRacing Brasil no seu dia a dia. O iRacing Brasil ele conta com 7 campeonatos, sendo 3 de NASCAR e 3 em circuitos mistos, além do IndyCar Experience, um campeonato que mistura circuitos mistos e circuitos ovais. Além desses 7 campeonatos, o iRacing Brasil também transmite o NASCAR iRacing Series World Championship, a versão virtual do campeonato real da NASCAR, em parceria com o iRacing.com, que o iRacing Brasil transmite em parceria com o Paddock Fox, o blog do Thiago Alves, na Fox Sport Brasil. Além disso, o iRacing Brasil também faz a transmissão ao vivo de todas as etapas do iRacing World Championship Grand Prix Series, que conta com a participação de 2 brasileiros, Hugo Luiz e Mogar Filho. E quais os dias das transmissões, quais os dias dos campeonatos? Os campeonatos do iRacing Brasil, eles acontecem de domingo a quinta-feira, e o pessoal que estiver interessado em saber mais detalhes, como horários e como participar, é só entrar lá no nosso site, iRacingBrasil.com.br, ou mandar um e-mail pra gente em iRacing@iRacingBrasil.com.br. Legal. E para participar dos campeonatos, existe algum pré-requisito em alguma das categorias do iRacing Brasil, ou é simplesmente ter as pistas e já pode participar? Como é que funciona?
Não, na verdade, para dizer que não existe uma categoria, que é a categoria principal de NASCAR, que é a NASCAR Velopark Pro Series, onde o piloto, onde existe, né, o piloto precisa comprovar uma certa habilidade, tanto no Safety Rating quanto de iRating. Todos os outros campeonatos, as outras categorias, tanto de NASCAR quanto de misto, não existe essa restrição. Entendi. E o que o iRacing Brasil oferece para os pilotos como premiação, enfim, nesses campeonatos? Qual é a duração dos campeonatos? Como é que funciona a premiação para os campeonatos? Os campeonatos da iRacing Brasil, eles têm entre 5 e 10 etapas, e aí depende do formato do campeonato mesmo, isso varia de temporada para temporada. Nós temos os diversos tipos de premiações no iRacing Brasil, que vão desde troféus até premiação em dinheiro, como é o caso do ranking Velopark de NASCAR, que vai premiar aí os 20 melhores colocados do ano de NASCAR com R$4 mil para dividir entre eles esse valor. Além disso, também temos premiações dadas pelos nossos patrocinadores. No caso, a Derek Spear, ela premia a cada temporada um piloto que participa da categoria patrocinada pela Derek Spear Designs, com uma button box personalizada com as cores do Brasil e tal, bem bacana. Foi até o Felipe Mafra foi quem venceu na primeira temporada desse ano. Segunda temporada a gente vai ter o sorteio na semana que vem. E o nosso outro patrocinador é o Velopark. O Velopark, ele vai premiar no final do ano os dois campeões, tanto o do ranking anual de road quanto de NASCAR, com um curso completo no Veloce Experience, o protótipo do Velopark. E além disso, o Velopark também vai dar mais 2 cursos para a gente sortear entre os 30 melhores pilotos de cada ranking. Então nós vamos ter aí 4 pilotos fazendo o curso gratuitamente, tudo aí patrocinado pelo Velopark, além dos troféus e medalhas em cada temporada normal do iRacing Brasil. Legal. Dito tudo isso, tudo que o iRacing Brasil tem, na tua opinião, qual é o grande diferencial? O que chama mais pilotos para o iRacing Brasil a cada temporada? Enfim, eu não sei se tu tens o número exato de quantos participantes tem, mas a cada temporada o que a gente vê é mais gente aderindo ao iRacing Brasil. Qual é o grande diferencial? O que chama esse pessoal todo para participar? Para mim, além de tudo isso que a gente tem oferecido, a transmissão é o maior diferencial do iRacing Brasil. O iRacing Brasil tem hoje a melhor transmissão de corridas virtuais no Brasil, sem, né, aquela coisa de ficar falando, não, eu acho que é bom. A gente sabe que é bom, a gente recebe elogios quanto a isso, e sem dúvida a gente tem hoje uma das melhores transmissões do mundo. Tanto que para transmitir os campeonatos mundiais promovidos pelo iRacing, o iRacing Brasil precisou investir em equipamento, em maior velocidade de internet, em profissionais, e aí profissionais a gente fala do Thiago Alves, né, de outras pessoas que trabalham com a gente, que tem isso como profissão, né, o uso da sua voz como profissão, e toda a estrutura necessária para que a gente pudesse gerar uma transmissão tão boa quanto as feitas pelas emissoras oficiais do iRacing.com. E eu acho que com isso quem ganha mais são os nossos pilotos, porque nas temporadas do iRacing Brasil é utilizada a mesma transmissão que a gente usa para fazer para o Mundial, então a qualidade é igual, tanto para o Mundial de NASCAR do iRacing, quanto em qualquer campeonato, qualquer evento que o iRacing Brasil faça a transmissão. Na tua opinião, as corridas em liga, claro, dentro do possível, né, do que tu enxerga como administrador, na tua opinião, as ligas, elas servem para preparar os pilotos para as corridas oficiais, ou são coisas completamente distintas? As corridas oficiais é que servem para as ligas, ou uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra em função do safety rating, do iRating? Como é que tu acha que funciona isso? Guto, sem dúvida nenhuma, tá? Eu acho que ajuda muito, sim. E o maior exemplo que a gente tem disso é o Mogar Filho. O Mogar, ele correu com a gente a primeira temporada de Fórmula 1 aqui no iRacing Brasil, onde o Hugo participou para poder animar o pessoal, né, a correr e tudo mais. E, bom, dali o Mogar começou, ele viu que era bom naquilo ali,
ele começou a treinar, conseguiu chegar na Pro Series, conseguiu na Pro Series ser o vice-campeão da Pro Series, se classificou para o DWC de 2013 e está aí na pista com o Hugo, fazendo bonito. É hoje um dos melhores pilotos do mundo com esse carro. Qualquer carro. Bem interessante, porque o Mogar, que deu a entrevista mais cedo aqui no programa, ele contou exatamente isso, que foi um dos grandes incentivadores, se não o maior incentivador dele para chegar no WCS, foi o Hugo Luiz, exatamente nesse campeonato de Fórmula que aconteceu no iRacing Brasil. Bom, eu vou dar um espaço agora para ti, Sank, para passar para o pessoal aí os endereços e os canais oficiais do iRacing Brasil antes da gente encerrar. Pode passar então para todo mundo que quiser conhecer a Liga iRacing Brasil, tanto no Brasil como fora do Brasil, já que o nosso programa ele é todo com legendas, então todo mundo vai poder acompanhar também em inglês. Então pode passar aí para quem quiser conhecer no mundo inteiro, quiser participar, é aberto para quem quiser participar de fora também. Como é que funciona isso também? Bom, Guto, antes de tudo, muito obrigado por esse convite, mais uma vez, sucesso aí nesse teu mais novo projeto. Você é um cara muito competente, já tive a oportunidade de trabalhar com você e sei disso, enfim, torço para que dê tudo bem certo para você aí, que isso seja um sucesso. Bom, antes de passar os endereços, eu preciso agradecer as duas pessoas que me ajudam a fazer o site funcionar, o iRacing Brasil funcionar, que são Hugo Luiz e Mogar Filho. São dois caras que não são pró só no iRacing, os caras são pró na vida mesmo, são caras fazendo um trocadilho, proativos, mas também são, mas além disso são pró de serem caras muito bacanas e muito solícitos e me ajudarem. O Hugo com a parte de vídeos e imagem do site, o Mogar com as videoaulas, que só ele consegue fazer uma videoaula tão boa quanto aquelas que a gente divulgou, né, videoaulas sobre o iRacing.com. Quero aproveitar também, Guto, para agradecer todos os nossos narradores e comentaristas. Hoje nós somos um time bem grande e eu tenho em mente de que nada disso teria sido possível se não fossem essas pessoas. Então, obrigado aí a todos os nossos comentaristas e narradores aí que ajudam a gente a cada temporada no iRacing Brasil. Isso é realmente muito importante. Quero agradecer também ao Velopark e a DSD, a Derek Spear Designs. Espero que a gente possa continuar junto ainda durante muitos anos e agradeço a vocês por essa confiança aí no iRacing Brasil, no nosso trabalho. Obrigado por apostar em nós. E claro, muito obrigado aí a todos os membros da staff do iRacing.com. Quem conhece mais de perto sabe que por trás desse fantástico simulador existe um time muito competente de profissionais liderados pelo Sr. Tony Gardner, trabalhando dia após dia para trazer o melhor da simulação para nós, membros do iRacing.com. Então, você que ainda não conhece o iRacing.com, entre no nosso site iRacingBrasil.com.br e, enfim, envie-nos e-mail através do iRacing Brasil, do iRacing@iRacingBrasil.com.br, nosso canal no Facebook, que é o facebook.com/iRacingBrasil, o YouTube, youtube.com/iRacingBrasil e no Facebook, o Brasil iRacing. Guto, mais uma vez, obrigado. No Twitter, no caso, né? No Twitter, desculpa, Twitter, Brasil iRacing, @Brasil iRacing. Obrigado, Guto. Agradeço então a presença Rafael Sank, criador e administrador da Liga iRacing Brasil, a maior liga focada no iRacing.com no Brasil. Todas as informações então que você precisa vão estar nesses sites que ele acabou de citar. Agradeço a todos pela presença e até o próximo programa. Show.